Olá pessoal do sexto ano, aqui é o professor Peterson e como vocês já sabem, hoje temos aula de Educação Física. Aproveitando, vamos dar oi para o Cadu? Olá Cadu, tudo bem? O Cadu vai ser hoje o nosso intérprete de Libras. E não podemos deixar de lembrá-los dos nossos recadinhos importantes. Se você está assistindo a aula pela TV, entre em contato com a sua escola e verifique qual é o procedimento com as atividades impressas. Se você já tem contato, tem acesso à internet e está usando o Google Classroom, não esqueça da atividade obrigatória. É ela que vai garantir a sua presença na aula de hoje, tá? E temos uma novidade, tá? Participe também dos meetings com o seu professor aí para completar essa nossa aula também. O professor vai completar com vocês lá no meeting, tá bom? Vamos para a aula então? Vocês lembram que nós começamos na aula passada a falar dos esportes de precisão. Vamos lembrar um pouquinho da característica desses esportes? Então olha só, eles são caracterizados pelo arremesso ou lançamento de um objeto com o intuito de acertá-lo ou aproximá-lo de um alvo específico. Esse alvo pode ser estático ou estar em movimento. E o objetivo principal é medir o quê? A precisão do atleta, determinar a precisão do atleta. E ainda esses esportes nós vimos que eles proporcionam diversos benefícios aos seus participantes. Na aula de hoje, a gente vai tratar de um desses esportes de precisão, daqueles que eu acredito ser o mais popular entre os esportes, né, nesse bloco de esportes. É um esporte muito conhecido, muito praticado, principalmente aqui no Paraná e nos estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tá? Então hoje nós vamos falar da bocha ou bocha, alguns chamam dessa forma também, tá? Então a bocha é um esporte com origem lá no Império Romano. Com a expansão do Império, foi sendo difundida entre os demais povos europeus e se tornou muito popular e também muito tradicional em países como a Itália, a França, a Espanha, a Inglaterra e Portugal. Tá? No Brasil, a bocha chegou com os imigrantes europeus, principalmente os italianos, que se instalaram nos estados de São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então aí a gente já começa a entender por que esse esporte é tão popular aqui no Sul, tá? Ele veio junto com os imigrantes italianos. Como os imigrantes italianos, eles acabaram se posicionando mais nos estados aqui do Sul, né, eles trouxeram também o jogo de bocha. E a gente vai entender que para jogar não precisa de um espaço muito grande, então isso também ajudou para que esse jogo ficasse bem popular. Pode ser jogado tanto por homens quanto mulheres, em quadras abertas ou fechadas. É um esporte extremamente popular entre os idosos, né? A gente viu que uma das características dos esportes de precisão é que eles não exigem um grande preparo físico, né? Eles não são esportes de alta intensidade. Na verdade, eles são esportes que exigem, né, um controle corporal maior, né, controle da respiração, controle dos movimentos, concentração para fazer os movimentos, né? Então, eles são esportes que são muito apreciados, né, pela população mais idosa, tá? Mas não que eles sejam exclusivamente para essa população, né? Criança pode praticar esse esporte, adulto, mulheres, homens, né? Qualquer pessoa pode praticar, né, aprender a jogar bocha, tá bom? É um esporte bem interessante, a gente já vai entender um pouco mais como que ele se desenvolve, tá bom? O objetivo do jogo consiste na marcação de pontos através do lançamento das bolas, também chamadas de bochas, tá? A fim de que elas se aproximem de um ponto determinado aleatoriamente pelo lançamento de um outro objeto chamado de bolim ou balim. Olha só essa imagem que nós temos aqui no slide. Essa bolinha bem pequenininha que vocês estão vendo aqui, ó, esse é o bolim ou balim, tá?
Essas bolas maiores, aqui nós temos uma azul e a outra amarela, então essas bolas maiores é que são as bochas ou as bolas, tá? Porque de cores diferentes, a cor vai servir depois para determinar a equipe, ok? Então vamos já para o nosso primeiro exercício, vamos ver se vocês entenderam aí um pouquinho essa introdução que nós fizemos sobre o jogo de bocha, tá bom? Com origem no Império Romano, como a bocha chegou ao Brasil? Foi trazida por jovens que visitaram a Europa e daí jogaram lá e trouxeram o jogo para o Brasil? Através dos imigrantes europeus, principalmente os italianos? Foi trazida pelos portugueses já lá nas naus, né? Através dos espanhóis que colonizaram os outros países da América Latina e daí nos trouxeram o jogo de bocha? Então, qual dessas alternativas ali explica melhor como que o jogo de bocha chegou ao Brasil, tá? Apesar da sua origem romana, como que ele chegou aqui no Brasil, ok? Uns minutos para vocês resolverem aí, responderem um exercício, já voltamos para corrigir. Já retornamos. Você conseguiu identificar qual é a alternativa correta? Vamos lá para o nosso exercício, então? Com origem no Império Romano, como a bocha chegou ao Brasil? De que forma, né? Quem foi que trouxe esse jogo aqui para o Brasil, né? Então, foi através dos imigrantes europeus, principalmente os italianos. Então, já era um jogo muito popular entre aquela população lá na Itália, né? E quando eles emigraram, vieram para o Brasil, eles trouxeram muitos dos seus costumes, né? Existem outros costumes que nós incorporamos desses povos europeus e também o jogo de bocha foi um deles, ok?
Nosso exercício 2, então. O objetivo da bocha consiste na marcação de pontos através do lançamento das bolas que devem, né? Qual é o objetivo? O que é? Eu lanço uma bola no jogo de bocha e o que eu quero com isso, tá bom? Acertar o bolinho, alcançar o fim do campo, aproximar-se do bolinho o máximo que eu puder, acertar as bolas da equipe adversária. Então, qual dessas alternativas resume aí o principal objetivo do jogo da bocha? A forma como eu marco pontos na bocha, ok? De novo, vocês terão aí alguns minutos. Daqui a pouquinho, voltamos com a correção. Já voltamos. Vamos dar mais uma lida no nosso exercício? Então vamos lá. O objetivo da bocha consiste na marcação de pontos
através do lançamento das bolas que devem, né? O que deve acontecer? Alternativa A, acertar o bolinho. B, alcançar o fim do campo. C, aproximar-se do bolinho. Ou D, acertar as bolas da equipe adversária. Vamos para a correção, então? Vamos verificar qual é a alternativa que está correta? Então, a alternativa correta é a C, aproximar-se do bolinho. Então, o objetivo não é o de acertar a bola no bolinho. Eu não marco pontos quando eu acerto a minha bola ou a minha bocha no bolinho, tá? Eu marco pontos quando eu consigo fazer com que essa bola pare o mais perto possível do bolinho. Então, quanto mais bolas eu aproximar do bolinho, mais pontos eu vou marcar, tá bom? Vamos continuar, então? Agora a gente vai entender um pouquinho como que acontece o jogo, qual é a mecânica do jogo, tá bom? Então, o campo tradicional de bocha é feito de terra, areia bem fininha e alguns mais modernos de material sintético, parecido até com as quadras poliesportivas, tá bom? Uma coisa muito importante no campo de bocha é que ele tem que ser bem nivelado, bem retinho, tá bom? E esse material que cobre o campo tem que ser bem liso, por isso que tem que ser uma areia muito fina ou um saibro muito fino, porque se tiver algumas pedrinhas no campo, essas pedrinhas podem desviar a bola, tá? Por isso a superfície tem que ser a mais lisa possível, tá? Atualmente os campos mais modernos, eles são cobertos com material sintético, tá bom? Tem como medida cerca de 27,5 metros de comprimento e entre 2,5 a 4 metros de largura. Essas medidas, elas não são assim tão determinadas, elas podem variar, tá certo? Não existe um campo oficial de bocha. Então, essas são as medidas normais de uma quadra ou de um campo de bocha, tá bom? O campo deve ser delimitado com uns separadores, com uma altura de pelo menos 12 centímetros. Por quê? As bolas, se desviarem, elas não podem sair do campo, tá? Então, esses aparadores são uns murinhos nas laterais do campo, para que essa bola bater, ela não saia do campo, tá? Então, esses murinhos são importantes para que as bolas não escapem para fora da quadra. Cada equipe lançará 4 bolas, fazendo assim um set de 8 bolas mais o bolinho. Olha só, nossa imagem aqui, 4 bolas de uma cor, são as bolas de uma equipe, 4 bolas de outra cor, né, as da outra equipe, e o bolinho no centro. Olha a diferença, né, de tamanho entre elas. As bolas, são compostas por metal, resina plástica ou madeira, né? Esse é o material com que as bolas são fabricadas. E não devem ter qualquer efeito nelas. O que é esse negócio do efeito, tá? É mexer, mudar o centro de gravidade da bola, daí ela vai acabar fazendo um movimento diferente. Então, as bolas não podem ter essa mudança no seu centro de gravidade, tá? Elas têm que ter o mesmo peso, o mesmo formato e o mesmo centro de gravidade, para que quando elas sejam lançadas, elas rolem pelo chão, tá? E sofram só o efeito dado pelo jogador, tá bom? Mas não por algo interno à bola. Em termos de tamanho ou peso, não existe nada propriamente regulamentado. Então, não existe uma regra dizendo qual é o tamanho e o peso exato das bolas, tá? Mas o que se tem é um tamanho médio, ou não chega a ser um tamanho padrão, tá? Mas um tamanho médio na hora de fabricação dessas bolas, ok? E normalmente o que se faz é assim, o set, né, ou seja, esse conjunto tem que ser igual, tá bom? Às vezes se vai num outro campo, pode ser até uma bola diferente, mas se todas as bolas daquele campo forem iguais, pode acontecer o jogo, né? O que eu não posso é ter as bolas de um time de um jeito e as bolas do outro time de outro jeito ou de outro peso, daí começa a ter diferença, tá? Então, dentro de uma partida, todas as bolas têm que ser iguais entre si. A bocha é jogada por 2 equipes, cada qual tendo direito a 6 bochas. Opa, professor, mas não era 4? Calma lá, olha só. 6 bochas ou bolas na modalidade
trio. Então, na modalidade de 3 contra 3, a equipe joga com 6 bolas. Cada atleta lançará 2 bolas, tá bom? E 4 bolas na modalidade de duplas, sendo 2 bolas para cada atleta, e 4 também na modalidade individual. Então, quando joga individual, 1 contra 1, cada atleta lançará 4 bolas. Quando joga em dupla, 2 contra 2, cada atleta lançará 2 bolas e a equipe vai ter no total 4 bolas. Na modalidade trio, também cada atleta lançará 2 bolas. Então, no final, cada equipe terá 6 bolas. Entendido? Muito bem. O início da partida se dá com o arremesso de uma bola pequena denominada bolim ou balim, tá? Aqui no Paraná, em São Paulo, a gente chama de bolim, mas lá para o Rio Grande do Sul, né, é conhecido como balim. O lugar em que o bolim fica parado passa a ser o ponto daquela partida do qual as bochas devem ser aproximadas. Então, o alvo ele é um pouco aleatório, tá? Cada partida, esse bolim pode parar um pouco mais próximo, um pouco mais afastado. Então, há uma alternância da posição onde o bolim para, tá? Por isso que o alvo é considerado aleatório, ok? O bolim deve parar em uma área de 5 metros de comprimento, que começa a 2,5 metros do final do campo. Então, eu não posso pegar e jogar o bolim aqui pertinho no meu pé, tá? Eu tenho que colocar ele do outro lado da quadra, num espaço de 5 metros, mas esse espaço de 5 metros, ele está a 2,5 metros do fundo da quadra. Então, eu também não posso pegar o bolim e grudar ele lá no fundo da quadra, tá? Ele tem que ficar numa distância afastada, pelo menos a 2,5 metros da parede do fundo da quadra, ok? Se depois de 2 tentativas a equipe não conseguir colocar o bolim nessa área, a equipe adversária tem direito a lançá-lo até que uma das equipes consiga posicioná-lo. Então, o bolim ele é posicionado também através de um lançamento. Não é alguém que vai lá andando, coloca a bola lá e volta. Não, ele tem que ser lançado e parar dentro dessa área, certo? Então, uma das equipes lança. Se ele não chegou nessa área, ele volta e essa equipe lança de novo. Se ela não conseguiu fazer com que ele parasse nessa área, então quem vai posicionar o bolim é a equipe adversária, tá bom? Então a primeira fase do jogo é o posicionamento do bolim. A estratégia do jogo já começa com o posicionamento do bolim. Alguns gostam de posicionar mais afastado e no meio do campo, no meio da quadra. Outros já gostam de posicionar ele mais perto, né? Mais para um dos lados, né? Indo mais para a direita ou indo mais para a esquerda. Então, o posicionamento do bolim já começa a estratégia do jogo, ok? A equipe que conseguir enviar o bolim para a zona correta tem o direito de começar a jogar, mandando assim a sua primeira bola. Em seguida, os jogadores começam o lançamento das próprias bochas, tá? Então, a equipe que conseguiu posicionar, ela vai fazer daí o lançamento da primeira bola. É permitido aos jogadores eliminarem uns aos outros. Como que é isso? Através do distanciamento das bochas adversárias, ao chocá-las com as próprias bochas. Vamos entender um pouquinho como que é isso, tá? O meu adversário lançou uma bocha e ela ficou bem perto do bolim. É a minha vez agora de lançar. O que eu posso fazer? Eu posso fazer com que a minha bocha, ao lançar a minha bocha, eu posso fazer com que ela bata, choque na bola do adversário, afaste a bola do adversário do bolim. Assim eu tiro os pontos dele. Então essa é uma jogada legal, tá? Também vai depender da estratégia. Então eu posso tentar posicionar a minha bola mais perto do bolim, ou posso tentar usar a minha bola para tirar a bola do adversário que está ali próximo, tá? O lançamento das bolas deve ser feito pelo ar. Os jogadores não podem deslizá-las enquanto rolam. Então, o jogador ele lança bem próximo do chão, mas ele não pode simplesmente soltar a bola no chão, tá? A bola tem que ser lançada
mais ou menos da altura do joelho, é o usual para a bola ser lançada, tá? Um pouquinho talvez abaixo do joelho. Mas ele não pode simplesmente rolar a bola pelo chão. A bola tem que ser lançada do alto, cair no chão e daí ir rolando até o bolinho, ok? O jogador ou equipe vencedora é a que conseguir aproximar mais bochas do ponto estabelecido. 1 ponto por cada bola que estiver mais próxima do bolim que a equipe adversária. Normalmente, os jogos terminam quando uma das equipes alcançar entre 7 a 11 pontos, dependendo das regras da organização. Olha só a nossa imagem. O bolim, uma bola amarela, uma bola azul e outra bola amarela. Então, só olhando aqui na imagem, a gente já percebe que essa bola amarela está mais perto do bolim do que essa azul. Então, a equipe amarela está marcando 1 ponto, certo? O que aconteceria lá na quadra, né? Alguém pegaria uma reguinha ou uma trena ou mesmo uma madeirinha e verificaria o quê? Se essa outra bola amarela está mais perto do bolim do que a bola azul. Se a amarela estiver mais perto do bolim do que essa azul, então o amarelo marcaria 2 pontos. Se a azul está mais perto do bolim do que aquela segunda amarela, o amarelo marcaria só 1 ponto. E o azul marca ponto? Não, o azul não marca ponto. Ele só impede que o amarelo marque outros pontos, ok? O jogo de bocha é uma atividade que pode ser praticada por pessoas de todas as idades e de diferentes tipos de deficiência. O jogo de bocha foi um esporte que se adaptou muito bem, né, aos para-atletas, tá? Principalmente aos cadeirantes, aqueles atletas que precisam usar cadeira de rodas. Ele pode ser jogado ainda de forma recreativa, como esporte competitivo, com torneio, né? Ou como atividade de educação física, né, nos nossos programas escolares. Nós estamos vendo aqui na nossa aula online, mas poderíamos talvez estar jogando nas escolas, né? Quem sabe ainda vamos experimentar ele lá na escola. Nos Jogos Paralímpicos, ela é praticada por atletas com elevado grau de paralisia cerebral ou deficiências severas. Inclusive, para o jogo, existe até uma adaptação para esses atletas que estão na cadeira de roda. Ele lança a bola a partir de uma canaleta, tá? Então, a bola escorrega pela canaleta e depois entra na quadra, tá? Uma adaptação para que esses atletas deficientes também possam praticar esse esporte, ok? A bocha paralímpica surgiu no Brasil na década de 1970. A modalidade teve um antecessor nos Jogos Paralímpicos, o Lawn Bowls, uma espécie de bocha jogada na grama, né? Mas hoje já é jogada na quadra normal, conhecida quadra de bocha. O jogo requer planejamento estratégico na tentativa de colocar o maior número de bolas próximas da bola-alvo, desenvolvendo e aumentando, entre outras funções, a capacidade visomotora. O que é a capacidade visomotora? Eu olho, então eu mantenho o meu olhar lá no bolinho, onde eu quero acertar, e faço o movimento motor do lançamento, tá? Isso é capacidade visomotora. Eu não estou olhando na minha mão, no que eu estou fazendo com a mão, mas eu estou com o meu olhar no alvo que eu tenho que acertar, tá? Essa é uma característica muito principal dos esportes de precisão. O meu olhar está sempre no alvo, tá? E a ação motora eu faço sem olhar para ela. A habilidade e a inteligência tornam-se fundamentais no desenvolvimento das jogadas, assistindo-se muitas vezes a um verdadeiro espetáculo de alternância de vantagem, pela aplicação de técnicas e táticas adequadas a cada circunstância. Então eu vou mudando a minha tática, ou de tentar marcar pontos, ou de tentar tirar os pontos do adversário. Ok? Nosso terceiro exercício da nossa aula: que ação determina o início da partida? O sorteio entre as equipes para determinar quem iniciará lançando as bochas, a nossa alternativa A. Alternativa B, lançamento para posicionamento do bolim. Alternativa C, um dos jogadores escolhe o local para posicionar o bolim. E a alternativa D, com um árbitro posicionando o bolim. Então, qual dessas alternativas determina qual é o início da minha partida? Vocês têm uns minutos aí para responder, daqui a pouquinho nós voltamos para corrigir.
Já voltamos. Você lembrou como que se dá o início da partida? Vamos corrigir então o nosso exercício? Que ação determina o início da partida? Qual é a alternativa que está correta? É a alternativa B, no lançamento para posicionar o bolim. Lembra que eu falei para vocês, né? Ninguém coloca o bolim lá com a mão, vai lá e posiciona ele. Ele tem que ser lançado por uma das equipes, né? Ela tem 2 chances para posicionar, se não conseguir, vai para a próxima equipe. Nosso quarto exercício, então. Em relação ao jogo de bocha, qual das afirmações está incorreta? Preste bastante atenção. Aqui nós estamos procurando qual afirmação é incorreta, tá? A equipe tem 2 jogadas para posicionar o bolim. Não conseguindo, a equipe adversária é que tentará. Cada equipe lança 4 bolas. O objetivo é posicionar suas bochas o mais próximo possível do bolim. E a alternativa D, uma equipe não poderá acertar a bola adversária retirando-a da posição. Então, qual a alternativa que está incorreta com relação ao nosso jogo de bocha? Voltamos daqui a uns minutos.
Já voltamos, pessoal. Você lembrou aí, conseguiu identificar qual a alternativa que está incorreta? Vamos dar mais uma lidinha no nosso exercício? Então, olha lá. Em relação ao jogo de bocha, qual das afirmações está incorreta? Alternativa A. A equipe tem 2 jogadas para posicionar o bolinho. Não conseguindo, a equipe adversária tentará. Alternativa B. Cada equipe lança 4 bolas. Alternativa C. O objetivo é posicionar suas bochas o mais próximo possível do bolinho. E a alternativa D, uma equipe não poderá acertar a bola adversária retirando-a da posição. Qual dessas está incorreta? É a alternativa D, que diz que uma equipe não poderá acertar a bola adversária retirando-a da posição. Nós vimos que sim, eu posso utilizar as minhas bochas para tirar o meu adversário da posição, né, e tirar os pontos dele para que a minha equipe marque pontos, ok? Revisando então sobre o nosso jogo de hoje, né? Esse esporte, o jogo de bocha, tá? A bocha é um esporte com origem no Império Romano que tornou-se popular na Europa e veio para o Brasil com os imigrantes, principalmente os europeus, tá? Popular entre os idosos, mas pode ser praticado por pessoas de todas as idades e de diferentes tipos de deficiência também. É um esporte que foi muito bem adaptado, principalmente para aquelas pessoas, né, que utilizam a cadeira de rodas, né, ou que sofrem de alguma deficiência mental, ok? O objetivo é aproximar o máximo possível as bochas do bolinho. Esse é o objetivo do jogo, né? Fazer com que as minhas bochas parem o mais perto do bolinho, da bolinha pequenininha. E para a gente saber um pouquinho mais, nós trouxemos aqui para vocês 2 vídeos lá do YouTube, um falando da bocha paralímpica e de todas as adaptações que foram feitas ao jogo para esses para-atletas, tá bom? E um terceiro é um tutorial que ensina um pouquinho como jogar bocha, fala de forma mais específica as regras do jogo, né? Infelizmente aqui a gente não tem tanto tempo para ficar falando bastante. Então, a gente coloca esses vídeos para você completar o seu conhecimento aí em casa. Por isso é muito importante que você dê uma olhada no nosso Para Saber Mais e assista os vídeos, ok? É a nossa lição de casa. Espero que você esteja fazendo aí, tá bom? Gente, por hoje nós ficamos por aqui. Fique bem e, se possível, fique em casa. Tchau!